Boa noite, graça e paz a todos. O texto da nossa meditação hoje é 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 18, a depressão de Elias. Vamos orar. Pai querido, louvamos o teu nome pela tua providência, pelo teu cuidado. Nós agradecemos pela tua palavra que sempre faz bem ao nosso coração, uma palavra que nos desafia, uma palavra que nos conforta, uma palavra que nos anima. Nós te pedimos, ó Deus, que pelo teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, ó Deus, para a compreensão das tuas verdades. No nome de Jesus oramos. Amém, Deus. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 18. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E aí ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azazel como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azazel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A depressão há tempos acompanha a história da humanidade. Tinha o nome de melancolia, de tristeza, tristeza profunda. É o estar no fundo de um poço, mas com uma tristeza tal que nem se sente
vontade de sair. E nem sempre essa tristeza é explicada racionalmente. Hoje ela é bem comum, bem mais comum, conhecida como a doença do século. Cada vez mais comum, não só em adultos, mas em jovens, até crianças. Tão cedo, muitos são acometidos por ela, perdendo a vontade de viver, o que é bem comum em quem por ela é dominado. É choro, é perda de ânimo, perda de interesse por quase tudo ou por tudo, é desespero, é pessimismo, autocrítica, autopiedade, sentimentos de culpa, vergonha, dificuldade de concentração e vários outros sintomas. Assim Davi falava: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Com essa pandemia e todos os problemas relacionados a ela, cresce o número de pessoas que ficam deprimidas, depressivas ao extremo. Isolamento, um ritmo de vida trancafiado, dívidas, várias preocupações, tudo isso pode desencadear um quadro depressivo. Já estão falando de diversos pastores, ministros da palavra com depressão, tendo em vista o momento em que se veem acuados em suas casas, somente nas lives, WhatsApp, YouTube, Facebook. Depressão. A depressão às vezes pode vir seguida de dias de pico, dias em que você se sente lá nas alturas, dias em que tudo vai bem, você está se sentindo demais e de repente tudo desaba. O que pode se dar com uma notícia que desmorona tudo. Você estava lá em cima e vai lá para baixo e nem sente vontade de voltar. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele se julgava no auge de seu ministério, tudo parecia que estaria se ajustando. Tudo iria se ajustar. Ele viu milagres acontecer por seu ministério, ele enfrentou os 400 profetas de Baal, orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu, Deus respondeu sua oração. Ele orou para que chovesse, orou e orou para que chovesse e choveu. E ele correu à frente do carro de Acabe uns 30 quilômetros, isso com a força que Deus lhe deu. Mas ao receber a notícia de uma senhora cheia de maquiagem, o seu ânimo, o ânimo de Elias que estava a 200, foi lá para baixo. E do alto do Monte Carmelo ele foi para dentro de uma caverna lá no Sinai. O que aconteceu? Jezabel, que continuou na sua carolice no culto a Baal e a Azerá, os seus ídolos, ela manda dizer para Elias que iria matá-lo. Acabe era o rei, mas estava havendo problemas lá no executivo. E Elias, ouvindo a ameaça de Jezabel, ele ficou com medo e fugiu para o deserto de Berseba. E depois fugiu para a cidade de Berseba e depois ele foi para o deserto e lá a situação piora ainda mais, ele sente vontade de morrer. Mas como Deus deu continuidade à sua obra, a missão de Deus, estando Elias com depressão, com vontade de desistir, sem ânimos, com vontade de morrer, como Deus deu continuidade à sua obra. O psicólogo de Elias aqui foi Deus. Como Deus tratou Elias em sua depressão? A Bíblia não é um livro de psicologia, nem de psiquiatria.
a história aqui é sobre o agir de Deus, tudo conduzindo para a glória do seu nome. Mas é significativo como ele lidou com Elias, enquanto Elias estava com depressão, desejando a própria morte. Como Deus lidou com Elias em sua depressão. Deus continuou dando assistência para Elias. Antes, lá no capítulo 17, capítulo 18, Elias fugiu obedecendo a Deus. Deus foi quem disse que ele deveria fugir. Ele foi para o ribeiro de Querite e lá ele foi sustentado por corvos. Os corvos levaram alimento para Elias e depois, segundo a ordem de Deus, ele foi para Sarepta, que pertence a Sidom. E lá houve o milagre do reabastecimento de farinha e azeite por algum tempo. E depois também houve o milagre da ressurreição do filho da viúva que o hospedou. Agora Elias está fugindo por iniciativa própria. Não houve a ordem de Deus para que Elias fugisse. Ele faz isso porque é dominado pelo medo. O medo é um péssimo conselheiro. Alguém já disse isso. O medo é um péssimo conselheiro. Elias vai até Berseba, uns 209 quilômetros de Jezreel, a cidade onde Elias estava antes. Então vai para Berseba, a cidade mais ao sul do reino de Judá. E lá ele deixa o seu servo, como que dizendo, acabou, não tem mais ministério, com essa minha crise você está desempregado. Inquieto, Elias vai para o deserto. E debaixo de um pé de zimbro, ele sente vontade de morrer. Um pé de zimbro, um arbusto que cresce cerca de 3 metros, que por suas folhas e flores podia ser um refresco, um vislumbre de ânimo, mas acontece o contrário. Elias sentiu vontade de morrer. Para pessoas assim, ambiente algum ajuda. Elias ora para que sua vida fosse tirada. Ele ora para que a sua vida fosse tirada. Antes nós falamos na mensagem anterior de orações que são respondidas na hora, assim como a oração de Elias por fogo, que foi respondida na hora, orações que são respondidas depois, a oração por chuva. Elias ele persistiu na sua oração até que chovesse sobre a terra, e falamos sobre orações que são respondidas bem depois, assim como Isaac, que orou 40 anos para que tivesse filhos, e orações que não são respondidas. E aqui nós temos uma oração que não foi respondida de forma alguma. Elias orou para que morresse. E essa oração não foi respondida de forma alguma, nem por morte matada, nem por morte morrida. Pois Elias, ele não morreu, ele foi elevado ao céu, assim como Enoque. Foi a oração com o não mais redondo de toda a história das orações. A gente pode até imaginar Elias lá no céu, alguém perguntando, puxa Elias, você daqui, não apenas em espírito, mas também em corpo, ou seja, você não morreu? O que é que aconteceu? E Elias então iria responder, foi a bênção de uma oração não respondida. Veja a que ponto chega uma pessoa depressiva. Pedir a própria morte. Mas devido à fé que Elias tinha, devido ao seu certo discernimento que ainda tinha, ele não partiu para o suicídio, mas ele procurou estar nas mãos de Deus. Veja que ele não recorreu para Jezabel, para a terrível Jezabel. Jezabel queria o matar, mas ele vai para Deus. Pois ele sabia que, caindo nas mãos de Deus, muitas são suas misericórdias. Na sua oração, Elias disse, não sou melhor do que os meus pais,
O depressivo, ele não consegue ver o passado como um impulso para a transformação do presente, e sim como uma indicação que atesta sua incompetência para lidar com o presente. Bom, Deus não deixa Elias de lado. Diz o texto que um anjo aparece para Elias e lhe dá assistência, dando-lhe alimento. Antes, o texto fala de um anjo e depois especifica dizendo o anjo do Senhor. Provavelmente o próprio Cristo. Em alguns lugares nas Escrituras, onde aparece a expressão anjo do Senhor, a referência é o próprio Cristo. Elias dorme, acordado pelo anjo, que lhe oferece um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. E veja o que aconteceu no verso 7 e 8. O anjo do Senhor voltou, tocou nele. Elias aqui, como Pedro, lá no Novo Testamento, é acordado por um anjo. Tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias parecia não estar nem aí, mas Deus continuava dando assistência para ele, como antes. Como antes, Deus continuou dando assistência para Elias. Na sua depressão, Deus, por esses atos, estava dizendo: Elias, eu estou com você. Eu estou te acompanhando. Eu estou te fortalecendo. Deus continuou dando assistência para Elias. E Deus tratou Elias com paciência, gentileza e graça. Deus trata Elias com paciência, gentileza e graça. Elias caminhando, revigorado com a força daquela comida, daquele alimento, foi parar no monte de Deus, em Horebe, região do Monte Sinai, onde Deus deu sua lei, a lei. Isso a uns 400 quilômetros de Berseba. Uma viagem que poderia ser feita em 10 dias ou em 2 semanas, mas ele faz em 40 dias, andando para lá e para cá até chegar no monte de Deus. 40 dias, tempo em que Moisés foi sustentado no Monte Sinai, tempo em que depois Jesus passa jejuando no deserto, 40 dias. Para Elias, tudo acabou, mas Deus estava deixando claro que não acabou. Deus o preserva, Deus o sustenta, pois ele ainda tem um papel importante para Elias. Parece que Elias estava andando sem um objetivo fixo, mas ele acaba passando a noite num lugar significativo, provavelmente o lugar em que Moisés viu a glória de Deus. É provável que é nesse lugar que Moisés viu a glória de Deus, foi visitado por Deus, e lá estava Elias. E depois, lá no Novo Testamento, nós vemos isso. Esses dois que viram a glória de Deus aparecem no Monte da Transfiguração conversando com Jesus, o Filho amado de Deus, a quem devemos ouvir, de acordo com as palavras do próprio Pai. Eles tiveram o privilégio de ver a glória do unigênito Filho de Deus. Elias acabou parando nessa caverna no Sinai, que significa que não existe acaso, existe providência. Deus está tratando o coração de Elias. Deus o trata com paciência, gentileza, graça, mas ele não deixa de puxar a orelha de Elias. Deus começa perguntando no verso 9: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias?
Elias não estava cumprindo um dever ordenado por Deus, estando lá naquele lugar. Elias não estava contando com o poder de Deus para o defender. E aquele não era o momento para estar em retiro, era o momento de estar em público. Veja como Elias responde no versículo de número 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Ele responde aqui, se desculpando, dizendo que não era falta de zelo dele. Disse que o problema era a obstinação e impiedade do povo que deixou de lado o compromisso com Deus e disse que estava só e que gente o estava procurando matar. Logo, inútil era qualquer esforço, qualquer iniciativa. O que ele estava dizendo é que não teve sucesso em seu ministério, apesar de tudo. Que doravante, todo e qualquer esforço seria inútil. Certamente a visão de falta de sucesso é desalentadora. Mas veja que Elias passou a medir o seu ministério não por sua fidelidade a Deus, mesmo afirmando. Ele disse, tenho sido zeloso. Ora, isso é sucesso. Mas Elias não estava medindo o seu ministério por sua fidelidade a Deus, mas por números, mas por um grande impacto, mas por uma grande reviravolta, algo notável, uma organização grande, um avivamento visível. É assim que Elias estava medindo o seu ministério, não por sua fidelidade a Deus. Veja o que causa a depressão, causa problema na nossa própria maneira de raciocinar corretamente. A resposta de Deus está no verso 11 até o verso 13. Saia daí, Elias, e fique diante do Senhor no monte. Nada, amados, melhor para revigorar um coração desmotivado, depressivo, do que uma íntima comunhão com Deus. E quando Elias estava por sair, houve um grande e forte vento, despedaçando tudo, rochas, mas o Senhor não estava no vento. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Era algo visível, claro, evidente, mas veja que a ênfase é que Deus não estava no forte vento, no terremoto e nem no fogo. Deus se manifestou, sim, no suave sussurro, no murmúrio de uma brisa suave. Veja como Deus foi paciente, gentil, gracioso com Elias. Deus responde dando a entender que ele nem sempre faz sua obra com trovões, com relâmpagos, com atos espetaculares, com manifestações que qualquer um pode ver, assim como foi na manifestação no Monte Sinai, nos tempos de Moisés. Muito de sua obra, muito da obra de Deus é como um suave sussurro, um cício tranquilo e suave. A obra de Deus estava sendo realizada e Elias não estava percebendo. Elias saiu da caverna, cobrindo o rosto com o manto. Foi uma atitude certamente apropriada. Isaías capítulo 6 fala dos anjos, que com 2 asas cobriam os rostos. Isso expressando humildade. Aqui Elias está expressando essa humildade, reverência, embora ainda não totalmente alentado. Veja que estado chega o depressivo, irmãos. Não se impactar devidamente a ponto de se alentar com a revelação de Deus. Deus, pela segunda vez, faz a mesma pergunta para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? E este, ainda sem abrir os olhos da fé, ele dá a mesma resposta anteriormente. Tenho sido zeloso,
pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Elias não dá o braço a torcer, ele não deu a mão à palmatória, mas Deus é paciente, mas Deus é gentil, mas Deus é gracioso. Deus continuou dando assistência para Elias. Deus tratou Elias com paciência, com gentileza e graça. E Deus redirecionou Elias para o ministério. Deus o redireciona para o ministério. Deus, que conhece a nossa estrutura, sabe que um depressivo não deve ficar entregue aos seus próprios pensamentos negativos, pessimistas. E nem se pode esperar que ele, o depressivo, tenha uma iniciativa própria. Ele tem como que ser empurrado, levado, no caso aqui, comissionado. E como Deus lida com esse que tinha desistido do ministério? Como Deus o redireciona para o ministério? Aqui Deus disse que Elias deveria voltar para o seu caminho, para o deserto de Damasco, lá no norte, bem longe. Elias estava lá no sul. Era lá no norte que ele deveria estar, obedecendo a Deus. A obediência, irmãos, ela cura. A obediência não nos deixa acomodados em elucubrações pessimistas, cheios de autopiedade. A obediência não nos deixa quieto, pois não há ordem para ficarmos só dormindo. Veja que, como cristãos, nós sabemos de muitos atos de obediência que semanalmente devemos praticar, inclusive a própria adoração. Essa obediência em si já é terapêutica. A obediência em si já é terapêutica. Elias, aqui, ele deveria voltar para o ministério e ungir 3 pessoas, um servo, um capitão e um agricultor. Um servo para ser rei da Síria, no caso Azazel, um capitão para ser rei de Israel, no caso Jeú, e um profeta para ser o profeta sucessor de Elias, no caso Eliseu. E aqui Deus deixa claro que a obra não é de Elias, a obra é de Deus. O jeito que Elias estava falando dava a entender que a obra era dele e ele estava realizando para Deus. Mas do jeito que Deus apresenta aqui, deixa claro que ele mesmo é que está fazendo sua obra. E com privilégios, os seus profetas são o quê? Seus cooperadores. O termo obra de Deus pode ser entendido tanto no sentido da obra que fazemos para Deus, mas também no sentido da obra que Deus está fazendo. E a ênfase aqui, no caso, recai nesse último sentido, a obra que Deus está fazendo. Deus está executando a sua obra, Ele está realizando os seus planos e nos usa como seus cooperadores, e usa pessoas como Elias como seus cooperadores. O Deus que tem um governo sobre tudo. O alcance do governo de Deus é universal, tanto é que até alguém lá na Síria deveria ser ungido. E boa parte da obra que Deus estava fazendo, no caso aqui, era obra de juízo. Era dessa forma que Deus também estava combatendo o culto a Baal. Por isso que fala de morte e mais morte. A própria mensagem de Eliseu seria cheiro de morte. E Elias não estava lá como sendo indispensável. No caso, ele seria substituído. Elias tinha que deixar ver o mundo a partir do seu umbigo. A questão não é o que eu vejo agora, a questão é o que Deus está fazendo em toda a história da salvação. Tudo deve ser visto da perspectiva de Deus, a obra daquele que vai fazer tudo convergir em Cristo Jesus. Esse Cristo que foi tomado de pavor e angústia, esse que teve a sua alma dominada pela tristeza até a morte, uma tristeza mortal.
suando gotas de sangue, mas orando com a seguinte disposição: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Obediência. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Elias deveria voltar para o posto do seu trabalho e obedecer, disposto a fazer a vontade de Deus. Mas, ainda para animar Elias no seu ministério, Deus disse que havia 7.000 israelitas que eram fiéis a Deus, que não se dobraram diante de Baal, que não o beijaram, que não foram adorar ídolos. E a ênfase aqui é que Deus conservou, é Deus que conservou. Logo, a distinção desses é pela graça de Deus. Interessante que esse texto é citado por Paulo lá em Romanos capítulo 11, verso 3 e 4, onde Paulo fala sobre a eleição da graça. Quem realmente é povo de Deus é salvo pela graça, tão somente pela graça. Essa ação de Deus na salvação do seu povo, dos seus eleitos, deve animar os seus servos, os pregadores da palavra, deve animá-los, porque o trabalho dos pregadores da palavra, nosso trabalho, não é em vão. Isso Elias poderia estar certo. Ele poderia continuar firme em seu trabalho, sabendo que no Senhor o seu trabalho de forma alguma era em vão. Concluindo, Deus continuou dando assistência para Elias. Deus o tratou com paciência, gentileza e graça. Deus o redirecionou para o ministério. Estando Elias com depressão e vontade de desistir, Deus o tratou com carinho, com paciência, dando-lhe ânimo para continuar firme em seu ministério. Qualquer um de nós podemos ser acometidos por depressão, tristeza, vontade de ficar só dormindo, vontade de até morrer, não querer continuar, desistir. Às vezes, na nossa vida, nos sentimos no alto do Carmelo, mas logo, de repente, nos vemos como numa caverna. Vem a depressão. No ministério da palavra, a maioria dos pastores já passaram por momentos em que sentiram vontade de desistir, e muitos deles foram acometidos por algum tipo de depressão. Uma notícia, uma pessoa que pega no pé, isso pode nos abalar a tal ponto de só querermos ir para longe e mesmo parar numa caverna. Mas graças a Deus que podemos contar com a assistência divina, contar com a paciência de Deus, sua gentileza e graça. Ele nos cura pela própria obediência, ele nos quer ativos em sua obra. Ele que normalmente faz sua obra pelo Espírito que como vento, assopra onde quer. Assim, vamos nos alentar, vamos levantar a nossa cabeça, vamos sair da caverna, vamos manter a nossa comunhão com Deus e vamos trabalhar. Como diz o hino, há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, crente, o poderás fazer. Amém. Deus os abençoe.